de receber aqui na nossa igreja o meu amigo pastor Olegário. O pastor Olegário é conhecido da maioria de vocês, um servo de Deus, uma bênção. A gente passa alguns minutos com o pastor Olegário e a gente sai edificado e abençoado, fortalecido pela fé desse servo de Deus, e eu tenho certeza que ele vai poder compartilhar experiências poderosas que vão ajudar você a ter vitória. Hoje nós convidamos, tanto presencialmente quanto nas redes sociais, pessoas que estão lutando contra problemas emocionais, principalmente a depressão. E se tem alguém que tinha todos os motivos para estar depressivo, é o pastor Olegário. E apesar de todas as lutas e desafios da vida dele, ele tem, pela fé, lá está escrito na camisa, não perca a fé. Ele, pela fé, tem superado todos esses desafios e continua seguindo em frente, avançando, fazendo a obra de Deus, ganhando almas, dando frutos para a honra e glória do Senhor. E eu tenho certeza que a palavra, o testemunho, a experiência de vida do pastor Olegário vai trazer edificação para todos nós. Estende as mãos aqui em direção a ele. Pai querido, nós queremos pedir a tua bênção sobre a vida do pastor Olegário, e que agora ele seja um instrumento de bênção nas tuas mãos, para a edificação de todos que estão aqui presentes e de todos que estão nas redes sociais. Fala conosco através do teu servo, em nome de Jesus, amém. Recebe o servo de Deus com alegria, aplaudindo bem forte o Senhor Jesus. Boa noite, paz seja convosco, pode se assentar. Eu louvo a Deus pela oportunidade, a meu amigo pastor Wagner, pastor Oceli, a família Mirim, que Deus abençoe cada um de vocês. Quero destacar meus auxiliares aqui, pastor Dilbal, que é pastor auxiliar na Dionísia, pastor Paulo e a missionária Lu, que são auxiliares na Carolina. Obrigado pela companhia de vocês. Eu quero começar testemunhando, contar um pouco de algumas histórias que eu acredito que vai aquecer o seu coração. Dias atrás eu estava na convenção estadual de pastores e o nosso presidente ficou dizendo assim, que o Senhor tem tesouros escondidos para você. E ele contou que estava enfrentando um problema financeiro grande e não sabia como sair. E um dia, sentado assim, igual vocês estão no culto, a esposa dele, a pastora Lourdes, estava pregando, ela ministrando. Aí Deus colocou algo no coração dele. Ele voltou para casa, anotou uma estratégia. Em 7 meses ele colocou aquela estratégia em prática e resolveu toda a situação que ele estava vivendo. Porque nós temos um Deus gravíssimo, que Ele é dono do ouro e dono da prata. Ele tem tesouro escondido para cada um de nós. Quem aqui é filho de Deus? Nós somos filhos. Então eu quero contar as minhas experiências. E não quero contar me gabando, que eu diminua e que ele cresça. Mas eu quero contar para você. Eu estava pastoreando a Dionísia e pagava aluguel do salão de 9 mil reais. E eu vou revelar o meu sustento naquela época, era 1.500 reais. 2 filhos, eu queria que os filhos estudassem em escola particular. Tinha que pagar, não tem de graça, é vago. Eu queria ter internet, tinha que pagar. Comecei a pagar a prestação na época de um CDHU, prestação mensal. Conclusão, 1.500 reais entrava e sumia. Não tinha como eu ter mais do que esses 1.500 reais, pagando um aluguel de 9 mil reais. Alguém disse assim: Olegário, isso é o INSS. Falei: olha, eu tenho que escolher, ou eu pago o aluguel da igreja, eu coloco meus filhos na escola, ou eu pago o CDHU. Eu decidi deixar o INSS para trás. Anos se passaram, o Olegário fica doente, perde a audição, perde o movimento da perna, paralisia facial e série de coisas. E agora? Tem que aposentar.
não tem INSS aí vago. E agora, o que vai fazer? Irmãos, a mulher vizinha da igreja da frente, eu chamo hoje ela de mãe. Ela se declara assim: eu sou católica, apostólica, romana. É o jeito que ela fala. Eu sou católica, apostólica, romana. Ela falou: eu fiquei sabendo da sua doença. Como está o seu INSS? Para a gente dar entrada na aposentadoria. Eu falei: olha, eu não pago há milhares de anos. Essa mulher foi no vizinho D, no vizinho H, no vizinho C, no dono da casa de material de construção, mandou e-mail. Ela falou: olha, eu levantei todos os seus atrasados. Vamos lá no INSS que eu vou pagar tudo. Ela foi lá de uma vez, pagou todo o meu INSS. Ela falou: agora eu vou te levar para você se aposentar. Me levou e hoje eu sou aposentado. Agora, irmãos, como é que pode uma coisa dessa? Deus tem tesouros escondidos para você. Grave isso aí. Olha só, eu tenho 2 filhos. Aí Deus deu a graça de construir um templo, sair do aluguel. Que delícia sair do aluguel. Estamos lá construindo todo dia. Eu estou levando pãozinho para os pedreiros, 5 pãezinhos todo dia. Só que o meu salário ainda é de R$1.500. Eu estou saindo do aluguel, pensando: hora que eu sair desse aluguel, não vou pagar mais 9.000. Vou falar com o CDL. CDL, aumenta o meu sustento, pô, sou um trabalhador. Aumenta 1.500, vou fazer o que com 1.500? Não desprezando, né? Não desprezando, mas aumenta, eu sou trabalhador. E tô lá todo dia levando pãozinho pro pedreiro. Até que um dia, construção, você sabe como que é, vai dinheiro. Vai, e aí só faltou isso, faltou aquilo. Meu Jesus amado. Chegou um dia, eu levando pãozinho lá, ele falou: vai, tô. Essas moedinhas, eu falei: quanto tem? Ele falou: tem R$3. Eu ajuntei para ajudar na construção. Pensei: que esses R$3? R$3 vai fazer o quê? Pensei comigo. Aí na hora eu ia falar para ele. Aí ele falou: não fala isso, que você vai tirar a participação dele na obra. Ele está empolgado com isso. Falei: é verdade. Peguei os R$3, abri a minha carteira, coloquei no bolsinho do lado. Desse dia levando pão. Um dia o dinheiro acabou, não tinha mais nada. Obrigado. Não tinha mais nada. Eu falei: e agora? Não acredito, Deus, que hoje eu não vou ter nem pãozinho para dar pro pedreiro. Aí vem os R$3. Os R$3. Eu saquei os R$3 e comprei os tensõezinhos. A construção começou e terminou e nunca faltou pãozinho. Deus faz coisas grandes, mas também faz coisas pequenas. O importante é que Deus prospera os seus filhos. Ele supre. Quem crê aqui, diga amém. Olha só, eu anotei uma coisa interessante aqui. Um amigo falou: Legário, quer ir para Israel? Falei: lógico. Quanto que é? É tantos R$1.000. Eu vou pagar para você. Falei: de graça. Eu vou. Fui para Israel e pagou tudo. Egito, Israel. Quando eu voltei de lá, pensei: agora o valor que é hoje na atualidade está R$15.000 uma viagem dessa. Falei: como que eu vou para Israel? Com isso falando, eu ganhava quanto? Como é que eu vou para Israel? Nunca mais vou voltar em Israel, nunca mais. Eu pensei. Passou 3 meses que eu tinha ido e voltei. Ele falou assim: olha, você não quer ir de novo? Aí eu falei: puxa, de novo? Sério, você vai pagar? Vou. Fui. Aí passou mais um ano. Ele falou: você não quer ir de novo? Eu falei: de novo. Sério, é mesmo? Eu chamei a mulher, ela não quer ir. Ela falou: chama o pastor. Falei: já que ela falou chama o pastor, eu fui de novo. Nessa brincadeira,
Eu fui 15 vezes para Israel. Só que sem dinheiro, você acredita? Parece que é mentira, mas é verdade. Sem dinheiro. E eu cheguei lá em Israel. Um dia ele falou, olha, essa vez eu vou pagar tudo em uma das viagens, mas leva $500. Aí eu corri, levantei $500. 12 dias de viagem, eu comecei a gastar. 2 dias faltando para acabar a viagem, acabou meu dinheiro. Falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou almoçar sem dinheiro? Ele já pagou tudo. Mandei eu trazer $500, já gastei tudo. Eu não vou decorar de chegar na falei, olha, eu não tenho dinheiro, como que eu vou chegar com essa cara de val? Eu fiquei quietinho. Lá em Israel, o ônibus parou no lugar pra gente almoçar, tinha uns 300 ônibus de turistas do mundo inteiro. E aí ele falou, vamos almoçar. Eu sem dinheiro 2 dias para acabar a viagem. Eu sentado no ônibus, falei, olha, vai você, eu tô sem fome. Vai você que eu tô sem fome. Ele, então tá bom. Desceu todo mundo do ônibus e foi almoçar. E eu desci do ônibus, fui no meio de 300 ônibus, sentei lá no cantinho, comecei a chorar. E no meu choro disse assim, Deus, eu nunca mais vou vir aqui na dependência dos outros. Olha que humildade. Lá em Israel, eu nunca mais vou vir aqui na dependência dos outros. É muito ruim você não ter dinheiro. E chorei, que eu tô chorando. Chegou e falou, $100. E me deu, no meio de Israel, conhecendo ninguém, ele me deu $100. Quando eu olhei, irmãos, meu coração saiu pela boca. Eu cheguei a lágrima. Levantei, entrei no restaurante, ele falou, vai almoçar. Falei, agora deu fome. Eu usei $50 num dia e $50 no outro. E acabou. Olha, grava isso no seu coração. Deus tem provisão para você. Um dia eu fui num culto como esse, da Quadrangular. O pastor começou a ministrar. E ele ministrando. Cadê o que ministrou? Ministrando a oferta. E aquele ministrando, aquilo começou a acertar no meu coração. E ele começou a falar, eu comecei a ficar inquieto, falei, meu Deus, eu vou dar meu carro aqui. Vou dar meu carro aí meu coração, vou dar meu carro. Eu virei pro irmão que estava no meu lado e falei assim, olha, eu era função de igreja, eu disse assim, você acredita em tudo que ele estava falando? Ele falou, acredito. Eu falei, vou dar meu carro, eu vou dar. Peguei a chave, entreguei a chave no altar. Quando terminou o culto, eu falei, você vai dar? Eu falei, é da igreja. Então, tira todas as coisas, vou agendar com você, fazer a troca do documento, mas o cara já fica aqui. Voltei para casa de carona. À noite, cheguei em casa, peguei um molho de chave, mostrei para a Mary. Olha, ela falou, o que foi? Cadê a chave do carro? Falei, daí na igreja, você é louco, você é louco. O que você fez? E agora as crianças, não sei o que lá. Irmãos, quase que eu morri aquele dia. O que aconteceu? Deixei meu carro lá. Depois desse dia, acredite se você quiser, Deus tem provisão. 6 meses depois, eu estava pregando na minha igreja e colocaram um envelope assim, ó, uma caixinha. Quando eu abri, tinha uma chave. Aí apareceu no telão um carro blindado. Falei, um carro preto, chique, blindado. A partir daquele dia, eu ganhei um Vectra blindado, eu ganhei a Ipanema, eu ganhei uma Corsa. Bom, resumindo, eu ganhei 7 carros na sequência assim, ó. Deus é um Deus de provisão. Contou com o irmão do lado assim, ó, Deus é um Deus de provisão. Agora ficar melhor de para ele assim, ele é seu pai. Ele cuida de você. Coisa recente agora, passando uma dificuldade financeira, pastor Wagner. E aí acontece para o senhor esses dias uma dificuldade. E aí eu escrevi um livro, tá ali, ó, não perca a fé. Falei, Mary, esse mês vai ser desafiador. Vamos fazer o seguinte, Mary,
tirando a fé, tirando a fé. Se nada acontecer, nós vamos ficar vermelhos, então tem que tomar cuidado tirando a fé. Quando eu falei tirando a fé, o telefone tocou. O pastor ligou e falou: Pastor Legário, tem como você pegar aqui nossa igreja e trazer o seu livro? Não perca a fé, pra gente fazer o lançamento. E eu te acabo de dizer, Meire, tirando a fé. Aquilo foi como se fosse uma cacetada assim, ó. Porque a Bíblia diz assim: tudo é possível aquele que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem me entende? Deus tem provisão para você. E é assim que ao longo dos anos eu tenho vivido. São diversas histórias. Se a gente voltar a contar aqui, vai longe. Mas eu quero compartilhar com você a palavra que Deus colocou no meu coração. E acredito que Deus vai lhe abençoar mais do que nunca, de uma forma especial. Deixa eu contar só mais uma aqui. Nós estamos lá na construção lá da Carolina, acho que eu já falei aqui. E aí estamos lá, trouxeram o pastor de... esqueci o nome da cidade. Pastor conhecido, famoso, para pregar na Dionísia. E ele está pregando, ele me vê lá que eu sou agora todo desconjuntado. Aí terminou o culto, ele vai orar por você. Aí ele orou. Anda, eu não conseguia andar, ouve, não ouço, e vai. Aí, numa hora de oração, ele disse assim: olha, não perca a fé. Por isso que eu coloquei o nome desse livro, de Não Perca a Fé. Depois que ele disse assim: ó, não desanima, não fique triste, não aconteceu agora, mas Deus está no controle, não desanima, não perca a fé. Aí ele olhou e falou assim: olha, essa igreja está em construção, né? Eu vou mandar aqui para você uma oferta de 150 mil reais, tá bom? Falei: o quê? 150 mil reais. 2 dias depois, ele fez o depósito na conta da igreja, 150 mil reais. Aí nós colocamos lá o forro, colocamos janela, falta muita coisa, mas já deu um avanço. Por quê? Porque Deus tem provisão. Nosso Deus é um Deus de provisão. Agora, se você duvida, a dúvida, a incredulidade, ela impede o agir de Deus. Diz a Bíblia que Jesus chegou numa cidade e ao sair ele disse assim: olha, eu fui impedido de realizar um milagre aqui. Sabe por quê? Por causa da incredulidade de vocês. Então, hoje, com a sua fé, você vai esmagar a incredulidade, porque Deus tem provisão para você. Lembrei de mais uma, rapidinho. É uma lição. Tá vendo o pastor Dioval, pastor Paulo, Lu? Eu saí com um auxiliar no culto. E estava lá no culto, na hora da oferta, eu tinha 52 reais no meu bolso. O que eu fiz? Tirei 50 assim na moitinha. Coloquei na mão do meu auxiliar, assim na moitinha. Ele só abriu a mão e nem olhou. E fechou. E eu tirei os 2 reais, fiquei na minha mão, era tudo que eu tinha. Aí começou a passar a salva. Na hora que começou a passar a salva, ele olhou. E ele viu que era 50 reais. Ele virou e falou assim: pastor, você deu a nota errada. Falei: não, essa mesmo que é para dar. Pode dar. Aí ele deu 50 e eu dei 2. Qual é a lição que a gente tira disso aqui? A gente tem que precisar aprender a confiar. E quando ele disse assim: você deu a nota errada, que na verdade falou: puxa, vai dar tudo, e agora o que vai ser? Nós vamos aprender a confiar, porque Deus tem provisão para nós. Pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro de Romanos, capítulo 4, versículo de número 17.
Eu coloquei o título dessa palavra e eu fui curado. Eu comecei a escrever um outro livro pela fé, com o título do livro assim, eu fui curado. Por exemplo, você viu subindo aqui com muita dificuldade. Você deve estar percebendo que eu tenho dificuldade para falar. Eu não tenho controle da boca, dos lábios. As palavras saem distorcidas, mastigadas. E eu estou me esforçando ao máximo para estar ministrando aqui. Eu estou sentado porque eu não tenho força e nem equilíbrio. Então eu tenho diversos desafios que eu ando enfrentando tudo junto. Falaram, vai aprender Libras para falar. Só que eu estou perdendo o controle da mão. Não consigo nem fazer os sinais de Libras direito. E ainda o médico vem olhar para mim e fala, olha, você vai ficar cego. Então eu estou no maior esforço, caminhando para fazer isso que eu estou fazendo aqui. E aí eu estou escrevendo um livro com o título Eu Fui Curado. Olha para mim, fisicamente. Você vê uma pessoa curada aqui. Eu estou com dificuldade. Se você falar que você está vendo, eu sei que é pela fé. Mas você olhando, você vê que eu tenho dificuldade, que eu estou passando por um processo difícil. E esse livro, então, ele tem essa tendência de eu chamar as coisas que não são como se já fosse, exercitando que a minha fé, fortalecendo, sabe? Igual você vai na academia. Eu estou exercitando a minha fé. Então eu quero trabalhar em cima disso. Eu fui curado. Além de declarar isso, é uma palavra que tem poder, né? A palavra, ela tem poder. Então eu estou liberando isso. Eu fui curado, eu fui curado e eu fui curado. E que ela se cumpra na minha vida em nome de Jesus e também na sua. Eu tinha um auxiliar, hoje é o dia dos auxiliares. Esse auxiliar saiu da igreja do Evangelho Quadrangular. Ele foi para uma outra denominação. E lá na outra denominação começaram a campanha de cura. E ele veio e falou, olha, eu quero te levar na campanha de cura lá da tal denominação. Está escrita essa história no livro. E eu fiquei dentro de mim com uma raiva dele. Pensei assim, tá aqui na quadrangular, sai da quadrangular, vai na outra denominação e ainda me chama para ir lá, porque Jesus não cura aqui não. Jesus não, dentro de mim, nunca falei nada para ninguém, nem para ele. Dentro de mim, aquela luta. Aí, em consideração a sogra dele, que ainda está conosco na quadrangular, pensei, se eu não for, vai ser uma desfeita para a sogra. Decidi. Fui com o coração fechado. Cheguei lá, pastor Wagner, vem cá me ajudar. Vem cá. Pega a cadeirinha da tecladista. Coloca aqui do meu lado. Me colocaram sentado com um ministro, só que nós estávamos de frente. E aí o ministro falou, oi, boa noite, tudo bem? Pegou uns textos da Bíblia, a Bíblia, texto falando de fé. E aí falou, o que você tem? E eu contei a minha história. 40 minutos ele colocou a mão em mim e ele orou, Deus abençoe, te aguardo aqui amanhã. Pode voltar, pode voltar, pode guardar a cadeira. No outro dia eu voltei lá, a mesma cena, não tinha culto. Cada doente como eu tinha vários doentes lá, sentava cada um com o ministro, lia texto da Bíblia, falava de algumas coisas e orava. Falou, no último dia você volta, que é o 7º dia, aí vai ter a administração, a oração, para você ser curado. Aí eu comecei, agora eu vou ser curado, porque quando eu cheguei lá, meu coração estava fechado. Mais um dia, palavra. 2 dias, palavra. 3 dias, palavra. Irmãos, o coração foi se abrindo. Eu comecei a acreditar, eu vou ser curado. Eu vou ser curado. 5º dia eu vou ser curado. Espera aí.
Eu uso 2 hortes na perna, uso bengala. Eu falei, olha, o dia de ser curado, pela fé eu vou sem nada disso aqui. Falei o seguinte, Emery, a minha esposa, hoje é o último dia, eu vou ser curado, você não vai comigo? Ela falou, olha, eu não consigo, porque eu tenho que pregar na igreja do pastor Virajara. Eu falei, avisa ele que você não vai, que eu vou ser curado hoje. Fala que você não vai, que eu vou ser curado. Aí ela falou, mas eu tenho compromisso. Aí eu vou ser curado. Aí até ela ficava brava comigo, eu falava assim, olha, se a gente acreditasse em mesmo que eu ia ser curado, o que ela ia fazer? Pastor Virajara, se vira aí, que o Olegário vai ser curado hoje, eu estou indo lá. Se a gente acreditasse, mas no fundo, às vezes a gente fala, a gente não acredita. E conclusão, eu peguei a minha horta, arranquei, joguei, peguei minha bengala, joguei, levantei, saí, caí, pá. A minha cabeça, milhares de pensamentos, de derrota, de fracasso, de tristeza, de choro. Eu fiquei meia hora deitado no chão, chorando, pensando. Pensei, eu não posso desistir. Eu não posso desistir. Aí eu me esforcei, me levantei, fui sem nada, fui. Cheguei lá, era o dia da oração, colocaram a mão, corre, eu não conseguia correr, eu me arrastava pelo braço, corre. Terminei o culto cansado e não fui curado. Voltei para casa feliz da vida, porque alguma coisa tinha acontecido dentro de mim. Eu não fui curado fora, mas internamente as palavras, as ministrações mudou algo dentro de mim, porque até então eu estava enfrentando uma grande dificuldade, com vergonha de pregar, de orar, de falar que Jesus cura. Eu tinha vergonha de colocar a mão nas pessoas, vergonha da minha aparência. Ainda lido com muitas coisas, mas era muito intenso. Quando eu saí de lá, eu saí curado, feliz. Cheguei em casa no outro dia, entrei no chuveiro de manhã, água caindo. Falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor curou dentro de mim. Nada aconteceu do lado de fora, mas dentro de mim já me sinto liberto. Comecei a chorar e veio uma ilustração no meu coração assim. Imagina você no ponto de ônibus. E você está ali esperando o ônibus para ir trabalhar ou ir para algum lugar. E você olha, você não vê o ônibus. Mas você fica lá esperando. Por quê? Porque você sabe, você tem certeza que o ônibus vem. Se você não tiver certeza, que você faria? Eu vou sair desse ponto, eu vou embora. Mas você não sai, você fica lá esperando. Até que de repente o ônibus aparece. Essa ilustração é no meu coração. Fala, olha, Olegário, não sai do lugar, fique esperando. Fique esperando, não sai, continua acreditando. Você não está vendo, você não enxerga, você não sabe onde, mas a hora certa vai chegar. Aí está escrevendo um livro. Fui curado, fui curado, fui curado. Acredita, você que está aqui, o Senhor é o mesmo na minha vida, também na sua. Eu tenho a missão hoje de falar com você algo muito importante, porque toda a minha história eu tenho vários motivos para estar depressivo. As circunstâncias, o cenário. Talvez você enfrenta isso, alguém da sua casa, algum conhecido. Pessoas estão aprisionadas pela depressão, estão angustiadas, entristecidas. E a depressão, ela vem por diversos caminhos. Entre elas, tristezas, conflito familiar, problema financeiro, estresse, traumas, morte. Ela se instala e a pessoa acaba se entregando. Eu vim hoje aqui compartilhar algo com você. Como que você vai vencer os ataques da depressão, da tristeza, aquilo que vem contra a sua vida. Eu quero falar 3 coisas que são pilares para você vencer.
é o que eu tenho feito na minha vida. Escute 3 coisas para você vencer ou ensinar alguém a vencer, que eu tenho feito na minha vida. Romanos 4,17. Vem cá ler para mim, pastor. Boa noite, paz seja convosco, amém? Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aqueles no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Eu peguei, fica aqui. Peguei esse texto isolado falando sobre Abraão, porque eu quero linkar algo que é através da fé, entende? Chamando as coisas que não são como se já fossem. Então, é muito importante você linkar a sua vida cristã com fé, porque eu já disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, agora olha esse texto. Perdão, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. 2 Coríntios 4, 8 e 9. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Obrigado. Aqui eu quero também pegar o versículo isolado, porque eu quero destacar as circunstâncias da vida. Por exemplo, esse cenário aqui hoje não é confortável? Um bom louvor, uma boa palavra, um ambiente gostoso, mas nem sempre na nossa vida é esse cenário. Eu estava em casa fazendo a mensagem, falei assim: Mary, olha isso aqui, quando eu virei, eu não tenho equilíbrio. Que eu virei com a cadeira e caí, vá, porque eu não tenho equilíbrio. Antes de vir para cá, esbagacendo, machuquei a canela, machuquei o braço e vim para cá mesmo assim. Mas o cenário nem sempre ele é favorável. Então, Paulo está falando: olha, existe a tribulação, existe as dificuldades, existe o desânimo, e ele vai mostrando como que a gente pode vencer. Em cima disso tem algo que está no meu coração. Eu acredito que eu e você, todos nós, como o apóstolo Paulo e tantos outros, enfrentamos batalhas espirituais e batalhas emocionais. Quantas vezes na minha mente eu falei: eu não vou desistir. Vinha na mente e eu falei com o pastor Wagner, dizia assim: olha, eu chacoalho a cabeça e falo assim: tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, é nisso que eu tenho que pensar. E eu troco os pensamentos, porque se você deixar assim impregnar em você, ele atinge o teu corpo e te derrota. Então eu vou lidando e vencendo, tanto nas batalhas espirituais como nas batalhas emocionais. Lembre-se, quando tudo na sua vida se abala, sua casa, seu casamento, sua família, a vida financeira, a vida espiritual, quando tudo se abala, uma coisa não pode se abalar: a sua fé, porque a sua fé é que vai te fazer sustentar. Então é através da fé que eu tenho procurado vencer a depressão que muitas vezes vem contra a minha vida. E aqui que o interessante é que a fé, ela trabalha no invisível. Lembra do cenário do ônibus? Eu não enxergo, mas eu creio que a vitória, ela virá. Diga à pessoa que está do seu lado: a sua fé precisa estar firme. Mas de onde vem a fé? De onde vem a fé? Olha a importância de estar no culto. Lembra que eu fui lá, primeiro dia, revoltado, segundo dia, mais ou menos, terceiro dia, sétimo dia, eu saí crendo, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Escola bíblica, trabalho nas casas, no culto,
leitura individual, devocional. Fé te fortalece e atrai os milagres de Deus na sua vida. Vamos lá, 3 pilares para a gente avançar aqui. Que me ajuda a vencer a depressão, ou seja, o ataque da depressão contra a minha vida. Primeiro pilar. Estão me vendo? Quem está me vendo, levanta a mão. Tem mais alguém aqui do meu lado? Sim ou não? Acho que tem. Deus está aqui. Deus está aqui. Vê que aí a fé é o invisível. Porque o que vale é o invisível. O visível passa, o invisível é o que dura. Ele está aqui. É assim que eu venço as minhas batalhas, crendo que Deus está comigo. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e vós me ouvir. Ó, aquele irmão que senta aqui na frente faltou. O do banco lá de trás faltou. Mas você e Deus estão aqui. E assim, às vezes, quando o desânimo vem, a tristeza, a depressão, eu venho no meu coração. Eu não estou sozinho. Deus está comigo. Davi já disse isso no Salmo 23, verso 4. Ele fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Perdi a audição, movimento e tantas outras coisas, mas o mais importante, eu não perdi Deus, e é a minha fé nele, e ele está comigo todos os dias. Mateus vai dizer assim, ó, Mateus capítulo 10, versículo 20. Quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Sinta ele aqui. Sinta. Você não está sozinho. Se você tiver esse pilar na tua vida, a depressão não vai acertar a sua vida. Porque apesar dos desafios, você não está sozinho. Abre seus olhos. Isaías vai dizer o seguinte. Isaías fala assim, olha, pode amanhã abandonar o filho, mas eu jamais te abandonarei. O meu primo, ele assaltou várias vezes, foi preso várias vezes. E a mãe dele foi visitar ele todas as vezes na cadeia. Mas como virou uma frequência, chegou uma hora e falou que apodreça na prisão. E ela, a mãe, deixou ele depois de tantas vezes. Mas Deus não. Deus falou assim, ó, a mãe pode abandonar um filho cair da mama, mas eu jamais te abandonarei. Eu não te desampararei. Deus é com você, leva isso. Momento mais difícil da minha vida, parei e pensei, Deus é comigo. É lógico que eu chorei, é lógico que eu entristeci, mas não tomaram conta de mim, porque eu sei que Deus está comigo. Qual é o primeiro pilar? Eu tenho que lembrar que eu não estou sozinho. Deus está comigo. Então, grave no seu coração o segundo pilar. Abre em Hebreus 11:1. Hebreus 11:1, olha o que diz. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
aquilo que eu falei sobre a ilustração. Isso aqui é muito importante porque as circunstâncias, ela é o cenário que nós estamos inseridos, né? Às vezes não são favoráveis. Se você olhar para o cenário que você está, você vai deixar e se permitir que a depressão tome conta da tua vida. Então não fica olhando o cenário. Exemplo, nós temos o gigante Golias e nós temos Davi. Israel amedrontado. O cenário é o que? Devastador, porque ninguém vai conseguir vencer o tal do Golias. Só que Davi, que ele olha diferente. Ele não olha a circunstância, ele não olha o cenário. O que ele olha? Ele olha e enxerga que o Golias não tinha pacto com Deus. É isso que ele enxerga. Eu falei, esse circunciso não tem pacto com Deus. Pronto. O modo dele enxergar faz dele um vencedor. Enquanto o exército, você estava tremendo, amedrontado, Davi olhou, falou, ele não tem pacto com Deus. Então ele não olhou o tamanho do gigante, ele olhou o tamanho de Deus. E esse estilo de visão traz confiança e vontade de vencer. Entende? Então é importante você estabelecer esse pilar na sua vida. Isso é possível quando você tem fé em Deus. Pare de olhar as circunstâncias que te cercam, o agora. Eu não posso ficar olhando para o meu momento agora. Eu tenho que orar, olhar para aquilo que Deus já disse. Lembra do texto de Abraão? Lembra do texto de Abraão que eu mencionei? É um texto isolado que trabalha a fé, falando da geração futura que Deus iria abençoar. Ele sai andando debaixo de uma promessa. Então, olha, escute, preste bastante atenção. Se você olhar para o agora, você vai deixar de olhar para a promessa de Deus. Quais são as promessas? Que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Olha para isso. Parece que você é um fracassado, mas não é, porque em Cristo você é mais do que vencedor. Quando Moisés tira o povo do Egito, que ele atravessa o Mar Vermelho, ele chega diante da cidade e fala, olha, 12 líderes vão olhar a terra. Os líderes voltam, começam a prestar relatório. Sabe o que eles falam? Nós olhamos a terra e nós vimos que existe gigante lá, e nós somos diante dele como gafanhoto. Escute como você se enxerga. Eles se enxergaram como gafanhoto. Eles não enxergaram o que Deus disse, a promessa, olha, vocês vão entrar na terra. Eles tinham que enxergar isso. Não, eles enxergaram como gafanhoto. Por conta disso, sofreram no deserto. Então, coloque-se lá na sua vida. Não confie nas circunstâncias, mas olhe na promessa de Deus. Em Cristo você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele é sobre as nossas vidas. Quem me entende? Aplaude bem forte ao Senhor Jesus. Para onde você está olhando? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Para encerrar, o ministério pode vir para o altar. O último pilar diz assim, ele é muito importante. Ele trabalha contágio. Sabe o que é o contágio? Relacionamento. Hoje eu estou aqui com o pastor Paulo, eu estou com o pastor de Paulo. São pessoas do meu relacionamento que andam, compartilham comigo. Esses dias eu saí com o pastor Wagner. E aí com o pastor Wagner, ele é um amigo microscópio. Amigo microscópio, que é o amigo que tem a espada justiceira, que tem a visão além do alcance. Você sai com ele,
Olegário, você pode, você consegue. Ele te impulsiona para o futuro. Entende? 4 pilar é com quem você está andando. Quem são suas amizades? Com quem você conversa? Qual é o seu contágio social? Então, preste atenção, porque nós vamos olhar dentro da palavra bíblica. Você vai encontrar um homem paralítico e 4 amigos. Levanta e coloca ele dentro da casa onde Jesus está. Olha o contágio. Você vai ler na Bíblia, você vai encontrar o Naamã vindo em Israel e ele decide: olha, eu não vou mergulhar nessas águas imundas. O contágio diz assim: meu senhor, que custa você mergulhar? Já está aqui. O que ele acontece? Ele recebe um milagre. Isso é importante, porque com quem você está andando pode estar te ajudando a vencer, ou deixando que a maldade entre no teu coração. Aí a depressão se instala, a tristeza se instala. Ele chegou e disse assim: meu pai faleceu. É triste ou não é? É muito triste. Haja coração, perdeu o pai. Aí perguntei, ele era cristão? Era cristão. Aí nós celebramos de glória a Deus. É uma tristeza misturada com alegria. E agora se chega outro derrotado e seu pai faleceu e começa a jogar, envenenar ele. Eu vou dar um tipo de contato para você. O homem estava doente em casa e ele teve que amputar o pé. Cristão amputou o pé. E aí chegou o irmão lá na casa para fazer uma visita. Amigão, você viu? Amputei o pé. Ele falou: não fica triste não. Você está indo para o céu aos poucos. Você está indo para o céu aos poucos. Então preste atenção quem você anda. Porque dependendo de quem você anda, abre uma brecha para entrar palavras negativas e te derrubar. E você, estando descoberto, a tristeza, a depressão entra e te derrota. Se coloca em pé. Para a gente fixar, grava isso no seu coração. Primeiro pilar, diga assim comigo: eu não estou sozinho. Diga forte: eu não estou sozinho. O segundo pilar, diga assim: eu não posso olhar para as circunstâncias. Diga assim: eu tenho que olhar para a promessa. E o terceiro pilar é: selecione com quem você está andando. Quem está andando com você? Ela te faz crescer ou te joga para baixo? Não é inimizade que eu estou falando. É você saber com quem você vai criar os vínculos que te fazem crescer. Eu tenho amigos que sentam comigo, só falam em crescer, melhorar, avançar. Você pode ir mais. E é assim na nossa vida. Então, você tem uma coisa muito preciosa que você não pode perder, que ela é seu maior tesouro: a sua fé. Coloque a mão sobre o seu coração. Nós iremos orar por você e abençoar. O pastor Gilval vai conduzir este momento. Por conta da minha voz, ele vai te direcionar aqui. Escute. É hora do invisível. Entende? Não olhe para as circunstâncias. Coloque em prática agora. Ó. Eu estou sendo seu amigo do contágio bom. Hora do invisível. Porque pode acontecer um milagre hoje. Eu posso ouvir, posso levantar daqui e andar. Pode acontecer grandes coisas hoje aqui. Pessoas sendo libertas, curadas, provisão, milagre de Deus pode acontecer hoje aqui. Porque Deus está aqui. Então não deixe nada de roubar agora. Agora é sério. Mais do que já era sério, agora é intenso. Deixa o Espírito Santo agir. Aleluias. Querido.